Salmo de número 78, leremos os 8 versículos iniciais. Enquanto você está localizando, a gente vai colocar aqui alguns anúncios breves, bem rapidinho. Essa é a arte do nosso culto de jovem, primeiro culto pós-pandemia. Não sei se a gente pode dizer que é pós, né, mas pelo menos pós-quarentena. E no dia 19, sábado, dia 19 de setembro, às 18 horas, né, Diácono Alain? Ela sempre me pede para chegar para o lado, que eu fico na frente ali, eu esqueço. Eu falarei aqui sobre um assunto muito importante e muito atual, especialmente para os nossos jovens: namoro, casamento e sexualidade. Como um jovem cristão deve encarar, deve entender essas temáticas acerca de namoro, casamento e sexualidade à luz das Escrituras. Então venha, vai ser um culto participativo, eu vou falar um pouco e os jovens vão participar também. Então você jovem até 120, 125 anos, esteja conosco, convide um jovem, de repente você pode convidar um jovem para estar conosco, dia 19 de setembro, às 18 horas. Temos mais um anúncio. No sábado agora, retornamos com o nosso culto de consagração, retornamos à juventude, retornaremos com o nosso culto, com a nossa consagração, que acontece no primeiro e terceiro sábado do mês, e esse mês de setembro já será assim, será no primeiro sábado agora, dia 5 de setembro, e depois no dia 19 também, às 9h30 da manhã. Nós só não teremos aquele tradicional cafezinho ao final, mas você venha, participe, venha em jejum, dedique um jejum ao Senhor, nós temos falado sobre isso. E ali eu coloquei esse versículo de Romanos 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Precisamos orar mais, amém, irmãos? Então venha no próximo sábado, às 9h30 da manhã, e o primeiro sábado e depois no terceiro, e retornamos com o nosso culto de consagração. E tem mais um anúncio que é o culto de homens, dia 10, teremos a nossa segunda reunião de homens, sobre o livro Homens Fortes, tratando sobre caráter, irmãos, o valor do caráter, algo muito importante. Então você, homem, mesmo que não tenha vindo na primeira reunião, venha no dia 10, sem ser essa quinta, a outra, não venha essa quinta, que não vai ter ninguém na igreja, mas na semana que vem, às 19h30, reunião de homens. Estamos estudando esse livro Homens Fortes, e o tema será o valor do caráter. Obrigado, Úrsula. Salmo 78, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome pela tua palavra, pelo teu povo reunido aqui essa noite, pelos irmãos e irmãs preciosos que nos acompanham por intermédio dessa transmissão. Pai amado e bendito, nessa noite em que a tua palavra será exposta, Deus, e um tema tão atual, tão relevante, tão importante para todas as gerações, mas especialmente para uma geração como a nossa, confusa, perdida, até mesmo dentro da igreja, que o Senhor me inspire, que o Senhor me dê graça, unção e sabedoria, e abra os nossos ouvidos para reconhecermos a tua voz, pois o Senhor é que é o pastor nosso, que somos tuas ovelhas, Senhor. O Senhor é que é o nosso bom pastor, que nos guia a águas tranquilas e pastos verdejantes, e que está bem conosco, bem próximo, quando passamos pelo vale da sombra da morte. Que essa noite possamos ouvir a voz do bom pastor de nossas almas, do bispo e pastor de nossas almas, Jesus Cristo, o justo nosso Senhor, por intermédio da tua palavra. Fala aos nossos corações e desperta-nos, Senhor, para esse assunto tão importante, tão urgente
para a vida do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Talvez você já tenha se perguntado: o que eu posso fazer para melhorar a minha vida espiritual? O que eu posso fazer para ser um crente mais fervoroso, mais dedicado a Deus, conhecer mais a palavra de Deus? Talvez você já tenha pensado, já tenha feito isso, de ir à igreja todos os dias, todos os cultos, abriu a igreja, você estava nos cultos. Isso é bom, isso não é ruim. Ler todos os livros disponíveis a caírem em suas mãos, eu tenho bastante ali, se você quiser fazer isso. O que não falta são livros. Uma parte aqui, a maioria está em casa ainda, mas se precisar de livro, fala com a gente que a gente consegue. Mas será que é isso? Passar todo o tempo isolado em oração, se dedicar à oração, isso é muito bom também. Ouvir boas mensagens na internet, fazer boas ações, contribuir para com o próximo, isso pode ajudar a nossa vida espiritual? Sim. E o que fazer para termos uma igreja mais espiritual? Será que deveríamos ter mais cultos? Será que nossos cultos deveriam ser mais extensos? Será que deveríamos ter mais reuniões, mais classes da EBD, mais reuniões de oração, talvez como algumas igrejas fazem, relógio de oração, orando 24 horas por dia, 7 dias por semana, em escala? Isso é muito bom. Mas será que esse é o caminho? Disponibilizar mais os cultos online, outros cultos, colocarmos mais cultos, mais material, enchermos mais nosso canal de YouTube, realizar mais ações e obras de misericórdia para com o próximo. Tudo isso é bom, irmãos. E por mais que façamos, tanto no âmbito pessoal, da oração, da palavra, em âmbito pessoal, quanto como igreja, tudo isso é importante e é bom. Mas eu queria usar uma ilustração meio curiosa com vocês, que eu trago diretamente da cozinha da minha casa. Porque lá em casa a gente tem um extrator de suco de laranja. Vocês devem ter, muitos aqui, né? Quem tem aquele extrator para você espremer a laranja? Aquilo é uma benção, né, irmão? E a gente vai lá e faz a laranja e tudo, extrai o suco, é maravilhoso, aí bota uma peneirinha, que normalmente a gente faz um suquinho para o Daniel, ou o Tati. E assim, é muito bom quando a gente suja alguma coisa na cozinha, você lavar logo, né, irmãos? Mas às vezes não dá, na correria do dia, você acabou de jantar, acabou de almoçar, às vezes não dá para lavar toda a louça logo depois, é muito bom se conseguir, mas nem sempre dá. Vamos ser sinceros que na tua casa é assim também, não adianta falar, mas você não lava a louça logo depois do jantar, nem sempre, mas você também não faz isso sempre, não. Mas tem uma coisa lá em casa que eu sempre lavo, irmãos, quando eu acabo de usar, que é esse bendito extrator de suco de laranja. Mas por que eu faço isso? Porque eu não sei se você já teve essa experiência amarga de não lavar depois, né, Marquinhos? Né? Você já fez isso? Espremeu uma laranja, tomou o suco com alegria, largou o extrator sujo lá e depois foi lavar e estava tudo agarrado? Faz muita diferença se você lavar na hora, né? Eu já tenho até meu macete, vou ensinar aqui para... marido, aprendam os deveres domésticos também. O que eu faço? Eu pego a peneirinha que eu tinha peneirado. Eu tomo a laranja com tudo, sem açúcar, se bobear até mastigo o caroço, mas eu mando para dentro tudo. Mas para o Daniel a gente dá uma coada. Então eu pego ali a peneirinha, boto a latinha do negócio, que do lado de casa é uma lata, e abro na torneira, aí já joga aquela água ali com a própria peneira, limpa o negócio, joga no lixo, limpo tudo e guardo. Por quê? Porque se não fizer isso, na hora que você for lavar, você vai ter um trabalho triplicado, quadriplicado. Não é verdade isso? Que a laranja fica agarrada ali, nada arranca aquela laranja dali. A gente falava esses dias com alguns irmãos da igreja, quando eu vou lavar a louça lá em casa, irmãos, a Tati já fica logo preocupada, que ela vê que eu encho o fogão de panela com água, porque lá em casa a gente não tem água quente na torneira, e meto água quente em tudo. Às vezes ela fala, que exagero, não tem nada sujo assim, mas é tudo com água quente. Frigideira com água quente, é tudo com água quente. Por quê? Quando você esquenta a água e joga num item gorduroso, isso facilita, você lava muito, né? Cuidado, assim, não cometa excesso. Outro dia eu fui botar num negócio de plástico, rachou tudo, e eu fui, ai meu Deus, vou ter que falar para a Tati que eu estraguei aquele negócio, aquele processador. Ela vai falar, você botou água muito quente, né? Eu já sabia tudo. Eu falei, amor, já vim de joelhos assim, confessando meu pecado, eu fiz isso mesmo, e estraguei o negócio, mas ela está funcionando ainda. Mas por que eu estou usando essa ilustração do extrator e da água quente? Porque existem formas de você facilitar a sua lavagem de louça. Se você for um bem-aventurado, tem uma lava-louças, então é mais fácil ainda. Mas por que eu estou trazendo isso nesse contexto em que eu falei de como sermos cristãos mais espirituais e como sermos uma igreja mais espiritual? Tudo que eu falei aqui, mais reuniões, mais cultos, mais ensino, mais oração, tudo isso tem o seu valor. Mas existe uma alternativa
que pode ser mais eficaz, e eu creio que seja, que é mais fácil de se fazer e, sem dúvida, é mais bíblica. Assim como você pode lavar o extrator de laranja depois, sem ter colocado, como eu deixar depois e ter muito trabalho, você vai lavar do mesmo jeito. E qual é essa alternativa, que seria como você esquentar água na panela para jogar na louça ou lavar o extrator logo depois que você usa? O culto em família. Voltarmos a cultuar a Deus dentro dos nossos lares. O que isso tem a ver com a louça engordurada? Porque ao fazermos isso é como se a gente estivesse jogando uma água quente na louça. Você vai conseguir que a sua vida espiritual avance de uma forma muito mais fácil do que se você ficar esfregando aquela frigideira encardida sem você jogar uma aguinha quente nela. E essa é uma prática, irmãos, que a igreja sempre teve. A igreja cristã e o povo judeu, por sua vez também, sempre entendeu que Deus precisa ser cultuado em assembleias públicas, como estamos aqui essa noite, que Deus deve ser cultuado na congregação, que Deus deve ser cultuado em âmbito pessoal. O cristão precisa ter a sua vida devocional, a sua vida solitária com Deus, mas também no âmbito familiar. Aí, falando em livros, estou com um livro aqui que é excelente, eu recomendo, possivelmente o Diácono Valquir conhece, já leu. A gente lê esse livro talvez mais à frente com a igreja. Culto em família, uma bênção à sua espera, que é o tema que eu dei para essa pregação. Culto em família, uma bênção à sua espera. É curioso que o autor da editora Vida Nova, o nome dele é meio complicado, Jason Elopoulos. O autor, ele puxa para um lado positivo, que muitas vezes quando fala em culto em família, as pessoas logo ficam se sentindo cobradas. Eu podia cultuar mais a Deus com a minha família, podia orar mais com a minha esposa, com os meus filhos, podia orar mais sozinho, e vem logo uma cobrança. Mas ele puxa para um outro viés, ele fala assim, olha que bênção é você ter uma casa onde Deus é cultuado. Irmãos, não duvide do poder, do potencial, do que Deus pode fazer por meio de uma família que cultua Ele, não somente na igreja, mas também no seio do seu lar. Eu até ousaria dizer que um dos maiores problemas que nós temos como igreja, é que a igreja perdeu essa dimensão. E é o que acontece, as famílias chegam na igreja, as crianças são separadas dos pais. Não quero dizer com isso que a gente não vai ter mais escolinha, mas uma coisa que me agradou muito quando cheguei aqui no Anil, foi perceber que as crianças participam do momento de louvor. Eu acho isso muito bom, e mantivemos isso, e vamos manter, se Deus permitir. Mas podemos ter escolinha, não sou contra a escolinha, tanto é que mantivemos e temos projetos, tenho conversado com a líder da escolinha, Cris. Mas o que acontece muitas vezes? A criança chega na igreja separada dos pais, os pais ouvem a pregação, depois no final pegam a criança e vai para casa, e durante a semana, muito mal, o pai e a mãe fazem uma oração antes do almoço, ou antes de dormir, aquela oração rápida assim, para embrulha e manda, e às vezes o filho já dorme no meio da oração. E a vida cristã da família não se limita a isso, quando muito. E eu creio que Deus está nos chamando para abrir os olhos para a importância de nós cultuarmos a Deus também como família. Esse autor, Jason Elopoulos, ele fala de 3 dimensões do culto que são fundamentais na vida do povo de Deus. A dimensão pública, essa que estamos aqui essa noite, especialmente, aí eu já vou puxar um pouquinho a brasa, especialmente no dia do Senhor, no domingo, nos reunirmos como igreja, mas também em dias como hoje, que não é domingo. A dimensão pública, o culto público, a dimensão individual, a devoção pessoal, que cada um precisa ter o seu momento de oração sozinho, a sua leitura bíblica pessoal, e o culto em família. E nós precisamos resgatar, porque a igreja perdeu muito disso. A igreja evangélica brasileira, ela é muito individualista, ela valoriza muito, fala muito de vida devocional individual, que é muito importante, mas essa é apenas uma das dimensões. Fala muito do culto público, que também é muito importante, mas é como se fosse uma mesa que tivesse como apoio um tripé. Se nós tirarmos uma dessas pernas, a mesa fica capenga. Então nós precisamos retomar essa dimensão do culto público, do culto doméstico, da reunião familiar, de ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos no seio do nosso lar. Não pensem que isso que eu estou falando para vocês, Satanás não saiba, ele sabe disso muito bem, não é à toa que ele tem investido pesado nas famílias. As famílias têm sido objeto de ataques ferozes do diabo, como nós podemos ver, tanta promiscuidade, tanto adultério. Hoje eu assisti a um trecho de um vídeo, depois eu até vou compartilhar para os irmãos, de um pastor que é reitor de um seminário das Assembleias de Deus,
e esse pastor falava como a igreja vem se corrompendo nos últimos anos, e algumas décadas atrás o divórcio era uma coisa que não acontecia, sempre aconteceu, mas numa dimensão muito pequena na igreja. E isso começou a aumentar na vida da igreja, inclusive na vida dos pastores, e isso aumentando, e agora o homossexualismo está querendo chegar na igreja. Tem os chamados cristãos progressistas, que de progressista não tem nada, eles querem voltar a práticas pagãs do passado. Ideologia de gênero, aborto, promiscuidade, novelas terríveis passando na televisão, os crentes assistindo, achando que não tem problema nenhum. E muito ataque às famílias, porque o diabo sabe que famílias cristãs fortes, que cultuam a Deus, que fazem o que Jonathan Edwards, aquele que por muitos é considerado o maior teólogo norte-americano que já existiu, ele disse: toda família cristã deveria se comportar como se fosse uma pequena igreja. O diabo, Satanás, sabe que quando famílias cristãs se comportam como uma pequena igreja, em que o sacerdote do lar, o marido, assume a sua posição de líder espiritual da casa, e a família ora junto, a família aprende a palavra junto, isso fortalece a igreja. E uma igreja fortalecida por famílias que vivem no seu âmbito pessoal ao longo da semana como pequenas igrejas, cultuando a Deus, adorando a Deus, uma igreja assim faz uma diferença muito grande nesse mundo. E por isso que o diabo fica muito invocado com esse discurso, mas ele está derrotado, ele está condenado, e Deus é maior para cuidar das nossas vidas, das nossas famílias e da nossa igreja. Só um parêntese antes de eu entrar aqui no texto, irmãos. Talvez não, certamente para alguns, essa palavra tenha uma dimensão diferente do que para outros. Por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos e 8 meses, daqui a um mês e meio no máximo, terei mais uma nos braços, se Deus assim permitir. Daqui a pouco a Raquel está chegando, a Tati já está com barrigão, já está naquele final de gravidez, já aquela luta, mas está chegando. A gente estava conversando hoje, segura a onda que quando nascer dá mais trabalho ainda, né, irmão? Quando está na barriga não tem que dar alimento, não tem que trocar fralda. Então vamos aproveitar esse mês final aí, que depois vem muito trabalho pela frente, mas é uma bênção. Ter filhos é uma bênção do Senhor, é algo maravilhoso. E talvez você pense, isso se aplica muito para a sua vida, ou talvez para um casal casado que ainda não tem filhos, mas pretende ter, certamente, ou um casal que já tem filhos, até um pouco maior, mas entende que precisa aprender mais sobre isso. Mas eu queria dizer, irmãos, que essas verdades, esses princípios da palavra de Deus, valem para todos nós. Se você não é casado, porque você é um jovem, ou você já não é tão jovem, mas você ainda tem planos de casar, esses princípios são muito importantes para o seu futuro casamento. Se você não é casado, às vezes é uma pessoa com a idade um pouco mais avançada e não tem planos de casar, às vezes uma pessoa viúva, ou então que sofreu a dor de um divórcio, mas não tem planos de ter um novo casamento, você está vivendo a sua vida, saiba que esses princípios da palavra de Deus você pode aplicar à sua vida individual e você pode influenciar outras pessoas. Um exemplo, domingo tivemos uma aula excelente aqui do irmão Paulo sobre louvor e adoração, e a minha mãe estava presente, e hoje lá em casa ela estava falando, vamos botar uns louvores aqui para o Daniel ouvir, não sei o quê, porque aquilo que o irmão Paulo falou no domingo me impactou muito. A gente precisa ensinar aos nossos filhos e os nossos netos. Então a minha mãe, ela entendeu a mensagem voltada para a família e aplicou não ao seu filho, que sou eu, a sua filha, que minha irmã é uma bênção, uma mulher de Deus, serve ao Senhor na sua igreja com muita integridade, com muito zelo, mas ela está aplicando aos seus netos. Então, o que nós estamos vendo aqui, o que vamos ver hoje, e se Deus permitir também na terça-feira da semana que vem, são princípios que certamente são preciosos para você que é casado e tem filhos pequenos, ou filhos um pouco maiores, ou não tem filhos e pretende ter filhos. Se você é casado e não pretende ter filhos, vamos ter depois uma conversinha ali, marca um gabinete para a gente trocar uma ideia. Mas, então, como você vai mudar de ideia, então se você não é casado, e se você é casado e vai pretender ter filhos, então isso vai valer para você, mas esses princípios valem para todos nós, amém? Vindo ao texto agora, então, eu queria chamar nossa atenção hoje sobre 2 dimensões que o Salmo 78, nesses primeiros 8 versículos, nos chamam. Primeiro, uma dinâmica presente na vida do povo de Deus, e depois um propósito do que Deus nos ensina aqui. Então, 2 palavrinhas simples, dinâmica e propósito. Vocês podem repetir só para a gente guardar? Dinâmica, propósito, ok. Os primeiros 4 versículos, uma dinâmica presente na vida do povo de Deus desde o Antigo Testamento. Diz assim o Salmo 78, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer, em parábolas abrirei a minha boca,
proferirei enigmas do passado. Só até aí por enquanto. Na vida do povo judeu, do povo de Deus, era muito frequente, era basilar, era algo natural, essa tradição oral, de o ensino ser passado de pai para filho, de pai para filho que passava para o seu outro filho, e assim essa tradição oral, até porque nós não tínhamos internet, eles não tinham internet, não tinham livros impressos como temos hoje, então a tradição oral era muito importante. E aqui o salmista usa uma linguagem de sabedoria, em parábolas abrirei a minha boca, que é citada pelo Senhor Jesus lá em Mateus. O contexto em que Jesus fala é um pouco diferente. Mateus capítulo 13 tem várias parábolas de Jesus, e ele ali mostra que ele, cumprindo esse texto, que também era profético acerca de Jesus, ele falaria em parábolas para as multidões. Mas há algo muito interessante lá em Mateus capítulo 13, vá comigo lá, por favor, Evangelho segundo Mateus capítulo 13, Evangelho, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 31, essa citação está no versículo 35 do Salmo 78, mas eu queria que nós observássemos desde o verso 31 de Mateus 13. Diz assim: e contou-lhes outra parábola, o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo, embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Mateus chama aqui o salmista, da família de Asaf, de profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então aquele texto, Salmo 78, era uma profecia acerca de Jesus. Isso ficou claro aqui em Mateus. Mas o que eu queria chamar a nossa atenção é que, embora os contextos sejam um pouco diferentes, curiosamente, Jesus usa essa citação, que era muito conhecida dos judeus, os judeus conheciam o saltério, conheciam os livros dos salmos. Jesus usa esse texto justamente do Salmo 78, que é uma exaltação da família e uma exaltação desse ministério, dessa dinâmica dos pais ensinarem a palavra aos seus filhos. Jesus usa isso quando ele acaba de contar duas parábolas que falam do crescimento do reino de Deus. Olha que interessante, ele falou da parábola do grão de mostarda. Eu lembro que lá na freguesia, quando o pastor Alessandro não era nem pastor, acho que ele não era nem diácono, o pastor Alessandro, ele era responsável pelo culto de domingo à tarde. Quem vem da freguesia lembra disso, né, Vitão? Aí eu lembro que num culto de domingo à tarde, o pastor Alessandro pregou sobre esse texto, e ele gosta de fazer ilustrações, e eu nunca mais me esqueci, irmãos, porque ele levou para a igreja um grão de mostarda, e é um grãozinho pequenininho. Ele deve ter repetido essa mensagem aqui no Anil, né? Entreguei ele, né? Já tinha pregado lá na freguesia, mas pregador é assim mesmo, repete a mensagem mesmo. A gente não é uma máquina de fabricar mensagens, não. Essa mensagem mesmo eu já preguei numa igreja lá na Baixada, vou confessar o pecado para vocês. E o pastor Alessandro, ele trouxe mas era muito pequenininho, ele deu para a gente colocava na mão, a semente de mostarda, ele é muito pequena, irmãos. E o que Jesus está falando é que mesmo sendo tão pequenininha, ela se torna uma grande árvore, atinge a altura de uma árvore, e as aves dos céus fazem seu ninho em seus ramos. E depois ele fala que é como o fermento, que você bota um pouquinho de fermento numa massa e a massa toda fica fermentada. Então o reino de Deus muitas vezes começa com coisas muito pequenas, e Jesus cita logo o Salmo 78. O que eu penso, irmãos? É uma conjectura, isso não está explícito no texto, mas Jesus sabia o contexto do Salmo 78. Às vezes a gente quer fazer grandes transformações, a gente precisa ser uma igreja que fazer grandes eventos, fazer grandes shows, coisas maravilhosas, assim, arrebatar multidões, fazer um monte de coisa. E às vezes o que Jesus está nos chamando é para fazer, como está lá no Salmo 78, como está aqui na parábola do grão de mostarda e do fermento, começarmos do pequeno. Faça com que o reino de Deus prospere no seio do seu lar. Você quer que a igreja cresça, você quer que a igreja avance, você quer que o evangelho prospere, que a sua casa seja uma igreja. Esse é o seu primeiro e mais importante passo. Que se a sua casa for um lugar onde Cristo é glorificado, onde o evangelho é anunciado, onde as pessoas se rendem ao Senhor,
A sua família vai influenciar outras famílias, vai influenciar a igreja, e o reino de Deus vai prosperar, mesmo começando de tão pequeno, há de avançar e alcançar muitos lugares. Precisamos pensar do pequeno para o grande, irmãos. Muitas vezes as pessoas pensam tanto do grande e esquecem do pequeno, que muitas vezes é onde está o mais importante. Então Jesus, Mateus, um evangelho escrito voltado para os judeus, cita o Salmo 78, falando de Jesus falando em parábolas. Mas vamos voltar lá para o Salmo 78. O que continua dizendo esse belo trecho das Escrituras? Versículo 3. Dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então o salmista declara algo que era algo comum na vida dos judeus. Eles entendiam que deveriam pegar o que tinham ouvido e aprendido dos seus pais acerca da obra de Deus, acerca do Senhor e dos seus feitos maravilhosos, e contar à próxima geração. E isso está explícito na palavra de Deus, lá em Deuteronômio 6. Vá comigo em Deuteronômio capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 1. Então, nesse primeiro ponto, a dinâmica. Olha como funcionava essa dinâmica e como Deus ordenou que funcionasse no seu povo. Um pai ensinando ao filho que ia crescer, e tudo que ele ouviu e aprendeu dos seus pais, ele ensinava aos seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, a partir do primeiro versículo, ele que é o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 6, a partir do primeiro versículo, diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, aí olha já falando aí, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Shema, ouça, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E olha o que ele diz a partir do verso 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, aqui Deus dando uma orientação direta aos pais sobre como deveriam proceder com os seus filhos. Versículo 6, irmãos, fala algo que a gente precisa ter muito claro no nosso coração. Antes, que a gente pensa muito, Deus manda que os pais ensinem a palavra de Deus aos seus filhos. É verdade, mas o versículo 6 diz antes que essas palavras têm que estar em nosso coração. Então, antes de entendermos e assumirmos o compromisso de ensinarmos a palavra de Deus para os nossos filhos, se você não tem, seus filhos já são adultos, mas você tem algum contato, alguma responsabilidade sobre seus netos, sobre talvez você não teve filhos, mas tem sobrinhos, ou mesmo tem pais idosos que você cuida e você quer abençoá-los, que você vive com eles e quer ministrar a palavra de Deus, faça isso. Talvez um tio, talvez uma tia, talvez uma irmã, um irmão, traga isso para o teu contexto. Mas essa palavra que primeiro fala de amar ao Senhor com tudo, com o coração, com a alma, com as forças, primeiro tem que estar no nosso coração, irmão. Então a gente tem que pegar essa palavra e trazer para dentro do coração. O Salmo 119, versículo 11, diz o salmista que guardou no coração a palavra de Deus para não pecar contra Deus. Então primeiro a gente tem que pegar essa palavra e trazer para nós. Então a primeira lição de casa que nós temos, independente do nosso contexto, é que essa palavra venha habitar em nós. Por isso que textos, quando eu tenho a oportunidade de pregar, que falam da palavra, mexem tanto comigo, quando eu preguei aqui sobre Apocalipse 10, aquele texto em que João come, o anjo manda que ele comesse o livro que era doce em seu paladar,
e amargo em seu estômago, falando da importância do povo de Deus comer essa palavra e anunciar o evangelho, ou como foi domingo passado à noite, em que eu falei sobre Gálatas capítulo 1, em que o apóstolo Paulo está indignado com os Gálatas, pois estavam desertando, se afastando do verdadeiro evangelho e seguindo um falso evangelho, porque a gente precisa do verdadeiro evangelho, a gente precisa da palavra de Deus habitando em nosso coração, em primeiro lugar, irmãos. Mas aí depois ele continua, como lemos aqui, ensine-as, versículo 7, com persistência, irmãos. Irmãos, como temos falhado como igreja, porque a gente perdeu isso de vista, que é a obrigação dos pais. Muitas vezes as pessoas têm a nossa sociedade é muito doente, irmãos. Abra os seus olhos para enxergar que você vive numa sociedade pagã, numa sociedade adúltera, numa sociedade que vira as costas para Deus, embora seja tão religiosa, e uma sociedade utilitarista, uma sociedade que está toda errada. Então, o que as pessoas estão acostumadas a fazer com os filhos? Chega no shopping, deposita o filho naqueles negocinhos para a criança ficar brincando. Não que tenha problema você brincar com seu filho ali, mas vá com ele, brinque junto com ele. Mas as pessoas querem se livrar dos seus filhos, chega na igreja e pensa a mesma coisa. E aí, muitos cristãos hoje pensam que ensinar com persistência a palavra de Deus é vir à igreja uma vez por semana, e num prazo de no máximo 2 horas deixar seu filho na escolinha, e que a igreja tem a obrigação de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Não é assim, irmãos. A escolinha faz um trabalho excelente, se dedica, isso é muito bom, mas o papel de ensinar com persistência a seus filhos, não é seus alunos da EBD infantil. Nós ensinamos sim como igreja, mas nós estamos com os nossos filhos 7 dias por semana, e mesmo que ele venha à igreja em todos os cultos, o tempo e a convivência e o exemplo do pai nada substitui, nem mesmo a igreja. Então ensine a persistência, nós pais, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, ou seja, no teu cotidiano. Não fale da palavra de Deus somente na igreja, não precisa ser o chato que o seu assunto é só questões relacionadas à palavra, à igreja, aí você pode às vezes até se tornar alguém inconveniente. Deve falar da palavra, fale da palavra, anuncie o evangelho, mas você pode conversar sobre outros assuntos também, não há problema nenhum nisso, desde que sejam assuntos lícitos, morais, mas fale a palavra de Deus em toda oportunidade, anuncie para os seus filhos, é o que diz aqui, e aí fale, amarre como um sinal nos braços, ou seja, o braço é onde a gente faz as coisas, a marca da besta lá em Apocalipse 13 fala que é na mão ou na testa, né? E aqui em Deuteronômio fala que para o crente, para aquele que foi selado por Deus, o que tem que estar em nossas mãos é a palavra de Deus, ou seja, tudo o que fizermos nessa vida tem que ser guiado pelas escrituras, e o que tem que estar na nossa testa, ou seja, na nossa mente, é a lei de Deus, e tudo que pensarmos seja de acordo com os mandamentos de Deus. E o versículo 9, escreva nos batentes das suas portas, seus portões, ou seja, onde você passar, a palavra de Deus é uma referência para você seguir a vida. Então, o que o Salmo 78 fala aqui, ecoa Deuteronômio, porque é obrigação nossa como pais, ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos. Podemos ter parceiros valiosos, o ministério infantil da igreja, a igreja como um todo, talvez um casal mais maduro que venha te ajudar a lidar com essas questões, talvez um desafio pela idade da criança, alguma coisa que você possa... São parcerias, mas a responsabilidade é nossa, irmãos, e nós não podemos perder isso de vista. Temos um exemplo triste, aqui mesmo, de Deuteronômio, avance um pouquinho na sua Bíblia, Josué, Juízes, capítulo 2, vai em Josué, capítulo 24, perdão. Primeiro, Josué 24, nós vemos um contraste, um triste contraste, entre o final de Josué e o início do livro de Juízes. Josué 24, versículos 14 e 15 diz assim, palavras de Josué: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas olha o que disse Josué: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Repita essa frase de Josué comigo: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mas olha o que aconteceu logo depois em Juízes capítulo 2.
versículo 10. Juízes 2:10 diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que o quê? Não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Então Josué fez esse firme propósito, mas aquela geração não se apegou a Deus e logo surgiu uma geração que havia se afastado dos caminhos de Deus. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos, pois não precisa de muitas gerações para que uma família se perca, não precisa de muitas gerações para que uma igreja acabe. Você vê na Europa, as igrejas estão fechando e virando pubs, virando restaurantes, porque gerações foram passando e as igrejas foram deixando de ensinar o evangelho, de pregar o evangelho, e hoje tem muitos lugares onde o evangelho era pregado com autoridade, com poder, que hoje não tem uma igreja, que igreja virou um artigo de museu. Não precisa de muitas gerações e precisamos abrir os nossos olhos e ensinar às próximas gerações os mandamentos de Deus. Mas voltando para o Salmo 78, já caminhando para o fim, eu falei primeiro da dinâmica, essa dinâmica do povo de Deus do Antigo Testamento que se manteve no Novo, da uma geração passar a outra, os mandamentos e os feitos de Deus, e essa outra passar por outra, e assim é como o pastor Roberto lá da freguesia fala, é como se fosse uma corrida de bastão, em que nós vamos passando de um para o outro, os mandamentos e a palavra de Deus. Mas a segunda palavra que eu tinha dito, o propósito, qual o propósito disso tudo? Versículo 5 lá do Salmo 78. Ele, Deus, decretou estatutos para Jacó, e Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos. Nós vimos isso agora há pouco lá em Deuteronômio. Versículo 6. De modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem a seus próprios filhos. E aí olha o propósito disso, versículo 7. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os antepassados obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Então, qual o propósito desse ensino, irmãos? Qual o propósito de nós, como pais, ensinarmos aos nossos filhos, nós, a nossa geração, ensinarmos à próxima geração os mandamentos de Deus, como Deus ordenou, para que os nossos filhos, os nossos netos confiem em Deus, não se esqueçam dele, obedeçam seus mandamentos e não sejam rebeldes e obstinados como aqueles que sofreram o juízo de Deus. E aí o Salmo 78 continua, se você quiser ler em casa depois, dando exemplos da história do povo de Deus, de problemas que eles viveram por conta da sua obediência, desobediência a Deus. Então qual é a dinâmica? Uma geração ensinando a outra a palavra de Deus. A nossa geração é tão louca, a gente terceiriza tudo, porque terceiriza para a igreja, agora com o avanço de ferramentas de internet, YouTube, agora pessoal, YouTube e outros recursos, as pessoas terceirizam para a igreja e terceirizam para a internet, algo que é para nós fazermos, irmãos. E como diz o título desse livro, isso é uma bênção. Como tudo que é bênção dá trabalho. Casamento é uma bênção, ter filhos é uma bênção, mas dá trabalho, vai exigir trabalho, dedicação, você vai passar por dúvidas, por momentos de angústia, por situações difíceis, mas é uma bênção, irmãos, nós nos dedicarmos a ensinarmos os nossos filhos os caminhos do Senhor. Mas como fazer isso? Como fazer isso na prática? Se Deus permitir, semana que vem, eu darei continuidade a essa mensagem, falando um pouco mais de questões práticas, que o autor fala muito no livro. Porque quando fala nisso, parece assim, meu Deus, mas é o autor do livro, é um homem perfeito, mas o pastor, o bispo, eles têm uma vida perfeita, aí imagina que vai chegar na casa e vai estar tudo tranquilo assim, as crianças todas pequenininhas, sentadinhas na mesa de terno e gravata, e começar um culto, e todo mundo, e uma liturgia. Não é isso, irmãos. Podemos fazer isso de uma forma muito mais tranquila, teremos muitas dificuldades, todos nós, mas precisamos dar o primeiro passo. E eu creio que o culto em família, e a minha ideia é semana que vem trazer algumas questões práticas e alguns recursos para que nós possamos fazer mais isso em casa. Por exemplo, desculpe citá-lo mais uma vez, o irmão Paulo falava comigo que no final de semana eu passei uma das músicas que nós ministramos domingo de manhã, aquela música baseada no Salmo 18, que a Cris que me apresentou, a música linda, Vive o Senhor,
e bendita seja a minha rocha. Eu passei para o pessoal antes. Isso ajuda a igreja a cantar. Então a gente pode lançar mão de recursos, tanto para a igreja quanto para casa. A gente pegar músicas no YouTube que sejam fáceis dos nossos filhos cantarem. Essa música mesmo eu estava tocando em casa no violão, me preparando para o culto. Aí daqui a pouco eu estou cantando, aí o Daniel estava brincando com os brinquedinhos, daqui a pouco ele começou a cantar. Eu falei, ele está aprendendo, não estou nem vendo, mas eles são ali como esponjinhas. Eles estão pegando o que a gente está falando. Então, como fazer isso na prática? Vamos ver isso, se Deus permitir, na semana que vem. Mas desde já, que Deus abra os nossos olhos, para a gente entender que Deus nos chama para cultuar a Ele na igreja, na Assembleia dos Santos. Que Deus nos chama para cultuar a Ele na nossa vida devocional. Muito importante termos nosso tempo de dedicação a Deus, mesmo os casais, o marido ter o seu tempo de oração e a esposa também. Mas não podemos desprezar essa dimensão de nós cultuarmos a Deus em casa. Surgirão desafios para casais cristãos, cujo marido e a esposa são crentes. Desafios maiores ainda, se você é casado com uma pessoa que não professa a fé cristã, talvez você não consiga reunir a sua família para cultuar. Talvez um desafio maior para você que está chegando à igreja agora, e talvez o casal esteja chegando junto à igreja, mas vem de um histórico familiar complicado, já tem filhos às vezes adolescentes ou até mesmo adultos, e agora como é que eu vou mudar tudo? Tudo são desafios, irmãos. Mas a minha ideia não é jogar um peso sobre as suas costas, mas nós juntos caminharmos e descobrirmos a bênção de cultuarmos a Deus, não somente na nossa igreja, não somente na nossa vida devocional, mas em nosso lar também. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas em nossas vidas e em nossas famílias, irmãos. Essa é a dinâmica, uma geração ensina a outra. E esse é o propósito, que Deus seja conhecido, que os nossos filhos e netos confiem no Senhor e que toda a glória seja dada a Ele. Às vezes vai ser igual a lavar louça, irmãos. Isso vai ser uma panela com água aquecida no fogão, que vai ajudar muito você a lavar a sua louça. Isso vai ser um extrator de laranja você lavando logo depois, que vai ser muito mais fácil. Eu creio que a gente entendendo essa dimensão e trazendo isso para o nosso contexto, a nossa vida espiritual pode avançar a lugares que a gente nem imagina. Mas precisamos dar o primeiro passo. Como está a sua vida espiritual? Como está a vida espiritual da sua família? Ah, mas eu moro sozinha, eu sou viúva, eu tenho netos, mas eles não moram comigo. Influencie na tua possibilidade. Influencie dentro do seu raio de ação. Mas eu não sou casado, eu não tenho filhos, mas você tem pais, você tem irmãos, você tem sobrinhos. E você que é casado e tem filhos, pense neles também, nos seus sobrinhos, nos seus netos, nos seus primos, enfim, seja lá quem for. Mas, em primeiro lugar, saiba que é nossa responsabilidade como pais falar à próxima geração, aos nossos filhos, dos feitos e maravilhas do Senhor. E isso tem que ser feito dentro do nosso lar. Como fazer isso? Se Deus permitir, semana que vem, falarei sobre isso. Mas que essa palavra continue ecoando no seu coração. Que você entenda que Deus não te chamou só para vir à igreja, sair daqui e viver como todo mundo vive lá fora. Que Deus não te chamou para ser crente só domingo, de manhã e de noite, terça-feira, e quando voltarem os cultos de quinta, quinta-feira, e o resto da semana você vive do jeito que você quiser. Não, Deus nos chama para glorificar a Ele em cada momento, a cada instante, em tudo que fizermos, e isso inclui o seio do nosso lar. Vamos orar. Faça a sua oração.